Dois raios luminosos monocromáticos, um azul e um vermelho, propagam-se no ar, paralelos entre si, e incidem sobre uma esfera maciça de vidro transparente, de centro C e de índice de refração raiz de 3, nos pontos A e V. Após atravessarem a esfera, os raios emergem pelo ponto P, de modo que o ângulo entre eles é igual a 60 graus. Considerando que o índice de refração absoluto do ar seja igual a 1, que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 e que o seno de 30 graus é meio, o ângulo alfa indicado na figura é igual a quantos graus? O objetivo da questão é falar da refração de entrada e de saída de dois raios de luz, um azul e um vermelho, ao atravessarem uma esfera de vidro transparente. A primeira coisa que a gente deve fazer é completar o trajeto dos raios de luz ao passarem por dentro da esfera, o que não foi mostrado nem para a luz azul, nem para a luz vermelha. Sendo assim, observando o ponto de entrada e de saída, nós temos como completar o trajeto do raio de luz azul no interior da esfera. A mesma coisa vale para o raio de luz vermelho. Curioso sobre o raio de luz vermelho é o fato de ele ter entrado e saído da esfera sem sofrer desvio algum. Daí a gente precisa lembrar a equação de Snell, que serve para justificar todas as refrações que nós conhecemos. NI seno I, NR seno R. Ora, quando o ângulo de incidência é de 0 graus, o ângulo de refração também é de 0 graus. É o que justifica a lei de Snell. Lembrando que ângulo de incidência é entre o raio de luz incidente e anormal e o ângulo de refração entre o raio de luz refratado e anormal. Lembrando ainda que, sendo uma esfera, mas representada num plano, o que nós vemos é a projeção de uma esfera, o perfil. O que nós vemos é uma circunferência. O que se sabe das circunferências é que o raio da circunferência e a tangente no ponto da circunferência são sempre perpendiculares. Assim, nós ficamos sabendo que a direção radial é que faz o papel de normal nas superfícies esféricas. Isso deixa claro que para o raio de luz vermelha, o ângulo de incidência foi de 0 graus. E exatamente por isso ele passou direto sem sofrer desvio algum, nem na entrada e nem na saída. O que significa dizer que a reta CV é a reta normal na incidência de entrada do raio de luz pelo ponto V. E a reta CP é a reta normal na refração de saída da raio de luz vermelho pelo ponto P da esfera de vidro. Ora, observando agora o raio de luz azul na entrada na esfera, nós temos como ponto de incidência o ponto P. E se ficou claro que a direção radial que faz o papel de reta normal, nesse caso da incidência do raio de luz azul, a reta CA é que faz o papel de normal. Portanto, o ângulo entre o raio de luz azul incidente e a reta CA é o ângulo de incidência de entrada do raio de luz na esfera. Assim como o raio de luz refratado no interior da esfera faz um ângulo de refração, que eu vou chamar de R, quando entra na esfera. Lembrando que, se não houvesse desvio, esse raio de luz viajaria em linha reta, mas ele sofre um desvio aproximando da normal. Isso porque saiu do ar, onde o índice de refração é declaradamente 1, e entrou na esfera de vidro, cujo índice de refração é 1,73, a raiz de 3. Quando a luz entra no meio mais refringente, perde velocidade, e ao perder velocidade, se comporta assim, num desvio aproximando da normal. Agora vamos falar da refração de saída da esfera pelo raio azul.
essa refração que acontece com incidência no ponto P, sabendo que neste ponto de incidência quem faz o papel de normal é a reta CP. Então, nós temos entre o raio de luz incidente e anormal o ângulo de incidência, e entre o raio de luz refratado e anormal o ângulo de refração, nesse caso indicado de 60 graus. Agora, eu queria que você observasse uma coisa de geometria. Se concentre no ponto A, no ponto C e no ponto P. Observe a formação do triângulo ACP. Observe que o ângulo em A é R, o ângulo em C é alfa e o mais importante, CA e CP representam o raio de curvatura da esfera, o que significa dizer que CA e CP são os lados iguais de um triângulo, ou seja, o triângulo ACP é um triângulo isósceles, de tal maneira que esses dois ângulos aqui têm valores iguais. Então, se eu chamei o primeiro ângulo de R, o segundo também eu vou chamar de R. Ora, observando agora a refração de saída do raio de luz azul e aplicando a equação de Snell, sabendo que o raio de luz incidente está dentro da esfera, cujo índice de refração é raiz de 3, sabendo que o ângulo de incidência nessa refração eu acabei chamando de R, por conta daquele triângulo isósceles que eu encontrei, então eu teria aqui seno de R. Continuando a montagem da equação de Snell, sabendo que o raio de luz, ao sair da esfera, agora está no ar, cujo índice de refração é 1, e que o ângulo de refração na saída já foi declarado na figura de 60 graus. Então, aqui, para completar a equação de Snell, eu tenho seno de 60. Ora, sabendo que o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, então nós podemos afirmar que, neste caso, o seno de R vale meio, e com isso nós descobrimos que o ângulo R vale 30 graus. Ora, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer tem que dar 180 graus, se nós descobrimos que esse R vale 30 e aqui do outro lado tem outro R que também vale 30, então nós temos alfa mais 2R, ou seja, 2 vezes 30, dando 180. O que significa dizer que o ângulo alfa é 180 menos 60, o que vai dar 120 graus. E com 120 graus, portanto, nós ficaremos com a resposta correta, C de casa. Só para completar aqui a historinha, já que a gente chegou até aqui, acho que vale a pena destacar uma coisa também. Observe que na figura, se nós temos o ângulo alfa como sendo 120 graus, o seu suplemento valeria 60 graus. O fato de a questão ter dito que tanto o raio azul quanto o raio vermelho são paralelos entre si, significa dizer que eles fazem o mesmo ângulo com a direção de referência, nesse caso CA. Logo, nós poderíamos dizer que o ângulo de incidência na entrada da luz azul é de 60 graus, o que significa dizer que ele sai da esfera com o mesmo raio com que entrou. É isso.